Olá, mais uma vez aqui estamos para esse nosso encontro com a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que fortalece a nossa fé, a palavra que renova a nossa esperança. Temos caminhado com Tiago nessa crise, né? Porque Tiago fala de enfrentamento de provações. Tiago nos dá lições muito importantes na sua epístola, né? Que nós devemos enfrentar as tribulações, as provações com perseverança. E essa perseverança, ela vai produzir em nós experiência, né? Que seria a maturidade cristã. Mas a nossa perseverança, ela é alimentada pela fé genuína em Deus. Então, quando cremos em Deus, quando confiamos a Ele, a nossa vida, né? Então, quando depositamos a nossa fé somente no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Autor da nossa salvação, que enviou Jesus ao mundo para nos resgatar, nos redimir da condenação eterna. Então, nós podemos caminhar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nossa esperança é sempre renovada no Senhor, não nos pensamentos positivos, que são importantes para vivermos o dia a dia, é importante para a saúde, né? Para a nossa imunidade, ter pensamento positivo, não ficar alimentando a mente com coisas negativas, tudo isso é cientificamente comprovado, é válido. Mas a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso socorro. E Tiago nos fala de uma esperança tão gloriosa que nós queremos compartilhar nesse momento, que a esperança, toda esperança na Bíblia, ela traz consigo um alerta. Nós queremos pensar numa esperança gloriosa e num alerta também. Tenho visto pessoas, independente de religião que pratica, pessoas famosas, já ouvi alguns depoimentos de pessoas famosas que nessa quarentena elas estão aprendendo coisas muito importantes, valores que elas desprezavam, estão dizendo que vão viver depois da quarentena, elas esperam viver com mais simplicidade. Gente rica e famosa que eu vi dando entrevista, você também deve estar vendo, dizendo que está aprendendo muito com essa quarentena. Você vê? Imagine nós que seguimos a palavra de Deus, que temos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como devemos nos comportar na crise e como vamos viver depois da crise. Isso nós devemos pensar nisso, pensar na esperança, nos alimentarmos da esperança, mas também pensarmos nos alertas da palavra de Deus. Como seremos depois de passarmos por esta provação, por este vale? Como será do outro lado? Olha o que Tiago diz, Tiago 1,12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O homem é o ser humano, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Que gloriosa esperança, que promessa maravilhosa. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Mas o alerta é: a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui começa o alerta, uma gloriosa esperança. Os aprovados receberão a coroa da vida, mas a coroa da vida é prometida aos que amam ao Senhor, aos que amam a Deus acima de todas as coisas. A Ele entregaram todo o seu viver, confiam somente nele. Em Jesus Cristo foram resgatados, por Jesus Cristo foram salvos. Então receberão a coroa da vida. Continua o alerta. O alerta aqui é o seguinte: Tiago vai dizer, irmãos, não vos enganeis. Em que sentido? Porque é um pensamento que afirma que o homem é vítima nesse mundo. Tem gente até que acredita em Deus como Criador, mas diz assim: Deus criou o universo e entregou o universo ao seu bel controle, né? Deus não controla.
o universo se controla por leis rígidas, mecânicas, etc., né? Mas esses não observam realmente a verdadeira fé em Deus, né? Então, não existe na Bíblia essa ideia de que o homem é vítima do mal, o homem é vítima das circunstâncias. Pelo contrário, olha só o que Tiago diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. O homem é vítima ou o homem é algoz de si mesmo, né? O homem é o inimigo do homem, o homem é o monstro do homem, né? O homem não é vítima, o homem, por causa do pecado, do orgulho, da cobiça, ele gera todo o mal que existe na humanidade e muitas doenças, né? Exploração, injustiça, violência, tudo isso causado pelo próprio mal que está no homem. Então a solução é entregar a vida a Jesus para ser transformado por Jesus. Paulo disse, o grande filósofo, pensador Paulo, se converteu e disse, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação aqui é transformação radical. Nós somos transformados, feitos nova criação de Deus, para vivermos segundo a justiça de Deus, o propósito de Deus. Continuando, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, palavra de esperança. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra ou variação, mudança, pois, segundo o seu querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, da sua nova criação. Fomos gerados pela palavra da verdade, para sermos primícias da nova criação de Deus, onde habita a justiça. Que Deus nos abençoe, renove essa nossa esperança nele e em sua palavra. Amém.